Isso aí, rapaziada, bora reagir a mais um vídeo aqui dos donos da bola Minas, falando dessa vitória do Atlético para cima do Botafogo, a primeira vitória do Galo no Campeonato Brasileiro. Será que dá tempo ainda de fazer alguma coisa nesse campeonato, galera? Ficou difícil, né? Ficou complicado. Mas a vaga na Libertadores o Atlético tem que conseguir nesse ano. Distância para ser campeão ficou muito grande, mas uma distância para buscar uma vaguinha de Libertadores ainda dá. O futebol que o Palmeiras joga é surreal, muito difícil alguém tira o título do Palmeiras nesse ano, se o Palmeiras realmente focar no título brasileiro, né? Se ele não desviar para as Copas, vai ser difícil alguém tirar esse título dos caras. Infelizmente, essa é a dura realidade, né, galera? O jogo ficou parado 5 minutos. Chamou o cara na cabine. Vamos lá, o jogo ficou parado 5 minutos. De verdade, eu acho que quem trabalha com o VAR, tinha que, pelo menos, ter brincado com o filho jogando futebol, brincando. Porque alguém que chama para um lance desse, para tentar anular o grande momento do futebol, que é o gol, e que passa longe de uma falta, nunca brincou nem com filho de futebol. Nunca. Pra mim, de verdade, quem tem que operar VAR tem que ser treinado, preparado para mexer com o VAR, tem que ter jogado futebol. Pode ser você que tá aí assistindo a gente e jogou futebol, tá? Brincou na quadra da escola, no campinho, no fundo de um quintal, jogou bola em um time semi-profissional, jogou na várzea, jogou no terrão. Ter jogado futebol. Porque quem estava no VAR, no jogo do Atlético contra o Botafogo, nunca colocou o pé na bola. Sempre brincou no ar-condicionado e soltou pipa no ventilador. Sério, um escárnio. O VAR no Brasil é operado por pessoas que não têm capacidade de operar. Sempre vão procurar alguma coisa para atrapalhar o futebol. Vai tentar atrapalhar o futebol. A máquina, o VAR, é ótimo quando bem usado. Bem usado. Isso que está sendo feito no Brasil é piada. Por favor, gente, me socorra. O VAR chamar o árbitro para ir lá na cabine num lance desse, beira o ridículo, né? O pessoal ficou falando, porque o VAR tem que ter a interferência mínima. Mas a gente vê que a política do VAR é de interferência máxima. A gente ficava criticando árbitros de antigamente porque eles eram muito pavões, eles gostavam de ser protagonistas. E hoje o VAR quer ser protagonista. Todo cara que está lá na cabine do VAR, ele quer aparecer, quer dar um jeito de interferir no jogo para ele aparecer. Não, eu fui o cara que evitou o erro. Eu fui o cara que não deixou uma injustiça acontecer. Eu evitei que o árbitro... Mas se fosse isso, estava legal. Não, é porque ele quer ter esse negócio. Não é pela injustiça em si, não é pela correção do erro em si. É para ele ter o mérito de, olha, a voz dele apareceu. A minha voz apareceu. Aqui, apareceu. Eu sou muito bom. Eu opero bem. Aparecer, escreve em reality show. Só que assim... Se queria aparecer, apareceu. Hoje deve estar aparecendo, essa voz deve estar aparecendo em todos os programas esportivos. Exato. E, gente, sendo criticado. Exatamente. Assim, o nível da nossa arbitragem é péssimo. Mas só tem um árbitro, que sabe apitar com essa jossa. É o único que não fica aqui, ó, o tempo inteiro, porque os caras apitam assim, ó, com a mão na orelha. O único é o Rafael Claus. Ele é o único que tem coragem. Ele viu um negócio, ele vai, ele apita. Muitas vezes o VAR fala, não, vem revisar. Eu falo, não, eu vi o lance e eu marquei, é isso mesmo. Pode ser ruim o que for, pode errar à vontade o Claus, mas é o único que não usa essa jossa que está aí de muleta, entendeu? Então, assim, o VAR tem que acabar, o VAR mata a emoção. Não, pode. Ele tá muito bem. Bruno, você tá vindo tão bem, é o que chamava da escolinha do professor Raimundo. Seu Sandoval Quaresma. Tava quase ganhando 10, tava quase ganhando 10, Valu. O VAR tem que acabar. Mais uma, né? Cara, isso aí é... Fico imaginando, um abraço lá pro seu Tanô, que eu não fui desse tamanho sempre, né? Seu Tanô, técnico lá do Mendissá, onde o time lá da Mendissá, do Santa Efigênia, um abraço pra galera toda, quem estiver assistindo lá, sempre... E eu joguei várzea durante muitos anos. Cara, se esses caras
fossem para ser VAR, da várzea, em um lance de escanteio, a quantidade de eventos que acontecem dentro da área, e igual eu te falei, um lance como esse aí, o Lianco coloca a mão para ter referência para mim, tá? Sim. Que um dia, repito, tá, pessoal? Já chutei bola uma vez na vida, como o pessoal costuma Então brincar. você pode ser VAR. Não fui sempre desse tamanho aqui. Cara, porque se o Lianco não coloca a mão nesse jogador Que é o Jair. e sai andando pra frente, pisa no tornozelo dele, é falta Aí do é Lianco. falta. Aí é falta. Aí é falta. Entende? Então a mão, às vezes, ela não é pra tirar uma vantagem, pra mim não há falta. É pra Exatamente. você ter uma referência também. E o cara, pô, desculpa, o jogador do Botafogo vá ser mole assim no inferno. O seu Tanô tiraria você do time que eu jogava na várzea. Dá um corpo mole daquele. 1,96 m de moleza. É inacreditável. Ele é bom O Bruno- jogador. O Bruno tá maluco com essa história de acabar o VAR. O VAR é para dar assistência ao árbitro. Agora, se o árbitro não tem capacidade, ele vai se atrapalhar, não adianta. Os árbitros estão pecando em regras simples do nosso futebol. Você quer ver uma coisa, um exemplo disso? Um tal de dar cartão para jogador caído. Eles nem esperam mais, agora estão dando cartão amarelo. São coisas básicas, Elton, mas que é como parar numa placa de pare no trânsito assim. Então, cara, aí com certeza o VAR vai virar um atributo para que eles cometam mais erros, tá? Então, eu acho que esse lance aí é uma chamada, assim, ridícula, uma chamada vergonhosa de quem chamou. Mas a gente vai ver... Gente, estamos falando apenas Quinta rodada. da quinta rodada do E o que já Campeonato aconteceu Brasileiro. até a quinta Agora, rodada? Exato. E o que já campeonato aconteceu? totalmente Agora, só uma avacalhado por coisa, assim, arbitragem. que eu acho que assim, o grande malefício do VAR, pra mim, e vocês vão entender, o VAR, ele mata o ápice do futebol, que é o gol. Você não pode mais vibrar na hora do gol. Não, você Pode, pode, Bruno. Pode, A Bruno. vibração Só que tem sai revisão. muito Pode, aí tem xoxa. revisão. E aí Não é depois- legal ter gol irregular, desculpa. Não é. Faz parte do Não, não jogo. faz parte. não, não. Quem O jogador Isso é uma erra evolução pênalti, Onde é que está essa o convenção? goleiro erra no lance, toma o gol. Onde é que está essa o outro conversa? É erra. diferente. A gente É está falando de diferente. erro de execução, não de erro de... Por exemplo, um gol de mão, um gol de mão, Não, um gol totalmente impedido, impedido. um gol totalmente impedido. Um pênalti que é mal dado, que aí vira um gol. Exatamente. Um O pênalti cara- batido com 2 toques. Acontece. Não. Não, mas não, mas não mãe. pode. Aqui só uma informação importante, eu acho que a gente até passou, chegou a falar isso aqui em algum momento. O Igor Gomes, ele teve uma lesão no dedinho e vai passar por uma cirurgia. Provavelmente ele deve ficar uns 15 dias no DM. Então, é mais um problema para a equipe do Atlético. Tá aí. Esse é um tweet até do Breno Galante, tá aí na tela aí. O Breno Galante confirmando a lesão, mas o Atlético também já confirmou. O Breno tá sempre à frente do Atlético. Então, ele caminha ao lado. E também nasceu o filho do Scarpa. O Scarpa não foi para o jogo, para a viagem para a Venezuela. Então o Atlético ficou aqui em Belo Horizonte. O Igor Gomes e o Gustavo Scarpa, além dos desfalques já que o Atlético já tinha. E o Cuca falou na entrevista coletiva dele que deve mexer bastante em relação ao time que enfrentou a equipe do Botafogo para o jogo contra o Caracas. Duda, você acha correto o Cuca estar fazendo esses movimentos de, principalmente, já colocar aqui, ó, o time deve ser um time alternativo. Lembrando que o Caracas deve ser o time que deve lutar com o Atlético para ter essa primeira vaga na Copa Sul-Americana. Mais um reforço aqui importante. Quem fica com a segunda colocação em cada um dos grupos vai jogar contra a turma que vem da Libertadores. Com toda certeza, viu, Elton? Principalmente dessa maratona de futebol, o Atlético está numa sequência muito pesada, né? Quarta domingo sempre. E agora o Atlético tem uma sequência mais pesada ainda. São 5 jogos fora de casa, uma logística sempre muito complicada. Sul-Americana aí, tem Copa do Brasil sempre é muito difícil a questão de logística. E além do Campeonato Brasileiro, embora eu considere o Atlético superior de todos esses 5 times que ele vai enfrentar. Tem o Maringá, tem o Caracas, tem o Mirassol, o Juventude e o Desportes Equique. Essas 5 equipes eu ainda considero o Atlético superior a 5. Até o próprio mesmo... Só não tá mostrando em campo, né, Edu? Dentro de campo... Eu vou te alfinetar. Dentro de campo, porque eu falo que o recorte que a gente teve diante do Santos foi um futebol muito apático por parte do Atlético. Mas o resto do Campeonato Brasileiro, um pouco até Sul-Americana, o Atlético tem mostrado um bom desempenho. O resultado não tem vindo, mas o desempenho, a criação, o que faltava mesmo é esse último passe, essa finalização, esse capricho na jogada, algo que a gente conseguiu ver
ontem no segundo tempo. Segundo tempo. No segundo tempo. Então, aí eu vou abrir essa discussão Sim. com você, porque o recorte do Atlético é o seguinte, vamos lá. O jogo contra o Grêmio foi muito bem, Muito volume. mas não venceu, Exato. né? Criou muitas oportunidades. O jogo contra o São Paulo, o segundo tempo. Também teve a expulsão. O jogo contra... Aí vem o jogo contra o Vitória Quase que perdeu no último lance. e foi um jogo ruim do Atlético. Foi. Um jogo ruim. O jogo contra o Santos, um jogo péssimo. Tenebroso. O primeiro tempo contra o Botafogo, preocupante. E Então, agora? que Atlético que a gente vai ver? Qual que é o Atlético? Um Atlético que, principalmente se o Cuca colocar agora nesses jogos, o time titular falando, não já do contra o Sul-Americano. Bom, galera, é isso, né, rapaziada? Vitória do Atlético importante, primeira vitória do campeonato. Agora vamos ver como que o Galo vai se comportar diante do Caracas. Caracas, né, um time venezuelano, vencível, né? Dá para o Galo vencer, na minha opinião, na minha visão. Até com uma certa tranquilidade, ser líder desse grupo. O Atlético, ainda assim, mesmo não jogando, mesmo não convencendo muito, ainda assim, na minha opinião, é favorito à conquista da Sul-Americana. Né? Tem mais margem para melhorar. O Galo ainda pode melhorar muito. Né? Não sei se foi falta de sorte no começo aí da temporada. As bolas, né, do Galo não estavam entrando. Provavelmente agora eu acho que o Atlético vai conseguir desempenhar um futebol um pouco mais convincente, né, pessoal? Vamos torcer aí para que o Galo consiga trazer mais um título, né? Trazer esse título aí para a sua torcida. E, cara, pagar é meio difícil, né? Falar uma palavra dessa. Mas, sei lá, afastar essa fase estranha, né? Que o Atlético está passando nesse momento. Eu vou falar para você, hein? O time sair de cogitado aí a títulos, a briga por Brasileirão, e começar aí o brasileiro, começar bem para valer mesmo, e o Galo tá nessa situação aí, né? Estranho.